Computador pessoal. Um computador pessoal, frequentemente chamado de PC, é um computador projetado para uso individual. Ele é normalmente usado para tarefas como processamento de texto, navegação na internet, e-mail, reprodução de multimídia e jogos. Os computadores pessoais são projetados para serem operados diretamente por um usuário final e não por um especialista ou técnico em informática. Ao contrário dos grandes e caros minicomputadores e mainframes, o compartilhamento de tempo por muitas pessoas ao mesmo tempo não é usado em computadores pessoais. O termo computador doméstico também foi usado, principalmente no final dos anos 1970 e 1980. O advento dos computadores pessoais e a concomitante revolução digital afetaram significativamente a vida das pessoas. Proprietários de computadores institucionais ou corporativos na década de 1960 tinham que escrever seus próprios programas para fazer qualquer trabalho útil com computadores. Embora os usuários de computadores pessoais possam desenvolver seus aplicativos, geralmente esses sistemas executam softwares comerciais, gratuitos, freeware, ou livre e de código aberto, fornecido pronto para execução ou em formato binário. O software para computadores pessoais é normalmente desenvolvido e distribuído independentemente dos fabricantes de hardware ou sistema operacional. Muitos usuários de computadores pessoais não precisam mais escrever seus programas para fazer uso de um computador pessoal, embora a programação para o usuário final ainda seja viável. Isto contrasta com os sistemas móveis, onde o software está frequentemente disponível apenas através de um canal suportado pelo fabricante 2, e o desenvolvimento de programas para o utilizador final pode ser desencorajado pela falta de apoio do fabricante 3. Desde o início da década de 1990, os sistemas operacionais da Microsoft, primeiro com o MS-DOS e depois com o Windows, e o hardware da Intel, chamados coletivamente de Vintel, dominaram o mercado de computadores pessoais. E hoje o termo PC normalmente se refere à onipresente plataforma Vintel 4. Alternativas ao Windows ocupam uma fatia minoritária do mercado. Elas incluem a plataforma Mac da Apple, executando o sistema operacional MASUS, e sistemas operacionais livres e de código aberto, semelhantes ao Unix, como Linux. Outras plataformas notáveis até a década de 1990 foram o Amiga da Commodore e o PC-98 da NEC. Terminologia. O termo PC é uma sigla em inglês para computador pessoal, Personal Computer. Embora o IBM Personal Computer tenha incorporado a designação ao nome do modelo, o termo originalmente descrevia computadores pessoais de qualquer marca. Em alguns contextos, PC é usado para contrastar com Mac, um computador Apple Macintosh 5678. Representação artística de um computador pessoal de mesa da década de 2000. Que inclui uma caixa de metal com os componentes de computação, um monitor e um teclado, mouse não mostrado. História. Na história da computação, as primeiras máquinas experimentais podiam ser operadas por um único assistente. Por exemplo, o ENIAC, que entrou em funcionamento em 1946, poderia ser gerido por uma única pessoa, embora altamente qualificada. O computador pessoal foi possível graças a grandes avanços na tecnologia de semicondutores. Em 1959, o chip de circuito integrado, CI, de silício foi desenvolvido por Robert Noyce na Fairchild Semiconductor 9 e o transistor metal-óxido semicondutor, MOS, foi desenvolvido por Mohamed Atala e Davon Khan na Bell Labs 10E. O circuito integrado MOS foi comercializado pela RCA em 1964-11. E então o circuito integrado MOS de porta de silício foi desenvolvido por Federico Fagin na Fairchild em 1968. 2 mais tarde, Fagin usou a tecnologia MOS de porta de silício para desenvolver o primeiro microprocessador de chip único, o Intel 4004, em 1971-13. Commodore PET em 1983, no Museu Americano de Ciência e Energia, um dos primeiros exemplos de um computador pessoal. O Micral-N foi o primeiro microcomputador comercial baseado em um microprocessador, o Intel 8008. Foi construído a partir de 1972 e algumas centenas de unidades foram vendidas. Isso foi precedido pelo Datapoin 2200 em 1970, para o qual o Intel 8008 foi comissionado, embora não tenha sido aceito para uso. O design da CPU implementado no Datapoin 2200 tornou-se a base para a arquitetura x8614 usada no IBM PC original e seus descendentes 15.
Em 1973, o IBM Los Gatos Scientific Center desenvolveu um protótipo de computador portátil chamado SCAMP, Special Computer APL Machine Portable, baseado no processador IBM Palm com uma unidade de fita compacta Philips, um pequeno CRT e teclado de função completa. O SCAMP emulou um minicomputador IBM 1130 para executar o APL 1130-16 em 1973. A APL estava geralmente disponível apenas em computadores mainframe, e a maioria dos microcomputadores de mesa, como o ANG 2200 ou o HP 9800, ofereciam apenas o BASIC. Como o SCAMP foi o primeiro a emular o desempenho do APL 1130 em um computador portátil para um único usuário, a PC Magazine designou o SCAMP em 1983 como um conceito revolucionário e o primeiro computador pessoal do mundo. 16. Este computador portátil seminal para um único usuário agora reside no Smithsonian Institution, em Washington, D.C. Demonstrações bem-sucedidas do protótipo SCAMP de 1973 levaram ao microcomputador portátil IBM 5100, lançado em 1975, com a capacidade de ser programado em APL e BASIC para engenheiros, analistas, estatísticos e outros solucionadores de problemas de negócios. No final da década de 1960, uma máquina dessas teria quase o tamanho de 2 mesas e pesaria cerca de meia tonelada. 16. Um passo fundamental na computação pessoal foi o Xerox Alto de 1973, desenvolvido no Palo Alto Research Center, PARC, da Xerox. Ele tinha uma interface gráfica de usuário, GUI, que mais tarde serviu de inspiração para o Macintosh da Apple e o sistema operacional Windows da Microsoft. O Alto era um projeto de demonstração, não comercializado, pois as peças eram muito caras para serem acessíveis. 17. O computador Pravets 82 de arquitetura de 8 bits produzido na Bulgária a partir de 1982, em uma sala de aula na União Soviética. Também em 1973, a Hewlett-Packard introduziu microcomputadores programáveis totalmente BASIC que cabiam inteiramente em cima de uma mesa, incluindo um teclado, um pequeno display de uma linha e uma impressora. O microcomputador WANG 2200 de 1973 tinha um tubo de raios catódicos, CRT, de tamanho normal e armazenamento em fita cassete. 18. O ano de 1974 viu a introdução do que é considerado por muitos como o primeiro verdadeiro computador pessoal, o Altair 8800 criado pela Microinstrumentation and Telemetry Systems, MITS. Baseado no microprocessador Intel 8080 de 8 bits. 19. O Altair é amplamente reconhecido como a centelha que deu início à revolução do microcomputador 20 como o primeiro computador pessoal comercialmente bem-sucedido. O barramento de computador projetado para o Altair se tornaria um padrão de fato na forma do barramento S100 e a primeira linguagem de programação para máquina foi o produto fundador da Microsoft, Altair Basic 2122. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak venderam a placa de circuito do computador Apple I, que estava totalmente preparada e continha cerca de 30 chips. O computador Apple I era diferente dos outros computadores de hobby do tipo kit da época. A pedido de Paul Terrell, proprietário da Byte Shop, Jobs e Wozniak receberam seu primeiro pedido de compra de 50 computadores Apple I somente se os computadores fossem montados e testados. Terrell queria ter computadores para vender a uma ampla gama de usuários, não apenas a entusiastas de eletrônica experientes que tinham habilidades de soldagem para montar um kit de computador. O Apple I entregue ainda era tecnicamente um computador kit, pois não tinha fonte de alimentação, gabinete ou teclado quando foi entregue à Byte Shop. Computador Altair 8800. O primeiro computador pessoal comercializado em massa com sucesso a ser anunciado foi o Commodore PET, revelado em janeiro de 1977. No entanto, estava em falta e não estava disponível até o final daquele ano. 3 meses depois, abril. O Apple II, geralmente chamado de Apple, foi anunciado com as primeiras unidades sendo enviadas em 10 de junho de 1977. 24 e o TRS-80 da Tandy Corporation, Tandy Radio Shack em agosto de 1977, que vendeu mais de 100.000 unidades durante sua vida útil. Juntas, especialmente no mercado americano, essas 3 máquinas foram chamadas de Trindade de 1977. Computadores prontos para uso no mercado de massa chegaram e permitiram que uma gama maior de pessoas os utilizasse,
concentrando-se mais em aplicativos de software e menos no desenvolvimento do hardware do processador 25. Em 1977, a empresa Health lançou kits de computador pessoal conhecidos como EATITs, começando com o EAT H8, seguido pelo EAT H89 no final de 1979. Com a compra do EAT H8, você obteria o chassi e a placa de CPU para montar você mesmo. Hardware adicional, como a placa de memória H81 que continha 4K de RAM, também poderia ser adquirido para executar o software. O modelo EAT H11 foi lançado em 1978 e foi um dos primeiros computadores pessoais de 16 bits. No entanto, devido ao seu alto custo de varejo de $1.295, foi descontinuado em 1982, 26, 27 e 28. Os três computadores pessoais mencionados pela Byte Magazine como a trindade de 1977 da computação doméstica. O Commodore PET, o Apple II e o TRS-80 modelo I. No início da década de 1980, os computadores domésticos foram mais desenvolvidos com software para produtividade pessoal, programação e jogos. Eles normalmente podem ser usados com uma televisão já instalada em casa como tela do computador, com gráficos em blocos de poucos detalhes e uma gama de cores limitada, e texto com cerca de 40 caracteres de largura por 25 caracteres de altura. A Sinclair Research 29, uma empresa do Reino Unido, produziu a série ZX, ZX80, 1980, o ZX81, 1981, e o ZX Spectrum. Este último foi lançado em 1982 e totalizou 8 milhões de unidades vendidas. Em seguida veio o Commodore 64, totalizando 17 milhões de unidades vendidas. 3031 o Galaxija, 1983. 32 introduzido na Iugoslávia e a série Amstrad CPC, 4646128. IBM 5150, lançado em 1981. No mesmo ano, foi lançado o NEC PC 98, um computador pessoal muito popular que vendeu mais de 18 milhões de unidades. 33 Outro computador pessoal famoso, o revolucionário Amiga 1000, foi lançado pela Commodore em 23 de julho de 1985 e que apresentava um sistema operacional multitarefa com janelas, gráficos coloridos com uma paleta de 4.096 cores, som estéreo, CPU Motorola 68000, 256 kilobits de RAM e 880 unidades de disco KB de 3,5 polegadas, por $1.295. 34. O primeiro PC da IBM foi lançado em 12 de agosto de 1981, estabelecendo que se tornou um padrão de mercado de massa para a arquitetura de PC 35. Em 1982, o computador foi nomeado Máquina do Ano pela revista Time 36. O computador pessoal PMD-85 de 8 bits, produzido de 1985 a 1990 pela empresa Tesla na antiga Checoslováquia socialista. Tipos estacionário e estação de trabalho. Estes parágrafos são um excerto de estação de trabalho. Editar o estação de trabalho, do inglês workstation, era o nome genérico dado a computadores situados, em termos de potência de cálculo, entre o computador pessoal e o computador de grande porte, ou mainframe. Algumas destas máquinas eram vocacionadas para aplicações com requisitos gráficos acima da média, podendo então ser referidas como estação gráfica ou estação gráfica de trabalho, Graphical Workstation. Ponto 38. Uma estação de trabalho NestTube, do mesmo tipo em que a World Wide Web foi criada por Tim Berners-Lee no CERN, na Suíça. 37. Computador de mesa. Esta seção é um excerto de computador de escritório. Um computador de escritório ou computador desktop, geralmente abreviado como desktop, 39 é um computador pessoal projetado para uso regular em um local estacionário ou próximo a uma mesa, em oposição a um computador portátil, devido ao seu tamanho e requisitos de energia. A configuração mais comum possui um gabinete que abriga a fonte de alimentação, placa-mãe, uma placa de circuito impresso com microprocessador como unidade central de processamento, memória, barramento, certos periféricos e outros componentes eletrônicos. Armazenamento em disco, geralmente uma ou mais unidades de disco rígido, unidades de estado sólido, unidades de disco óptico e, nos primeiros modelos, unidades de disquete, um teclado e mouse para entrada, e um monitor, alto-falantes. Muitas vezes, uma impressora para saída. A caixa pode ser orientada horizontalmente ou verticalmente e colocada embaixo, ao lado ou em cima de uma mesa.
Os computadores desktop com seus gabinetes orientados verticalmente são chamados de torres. Como a maioria dos gabinetes oferecidos desde meados da década de 1990 estão neste formato, o termo desktop tem sido usado retronimicamente para se referir a gabinetes modernos oferecidos na orientação horizontal tradicional 40F41. Um sistema de computador desktop possui monitor, teclado, mouse, alto-falantes e torre de computador. A torre do computador contém a placa-mãe e o processador. Portátil laptop. Esta seção é um excerto de laptop. Laptop, AF, LAPTP, ou notebook, AF, NotBK, que significa em língua inglesa caderno, ou computador portátil, abreviado frequentemente para portátil, é um computador portátil, leve, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com facilidade. Geralmente, um laptop contém tela de LCD ou LCD LED 42, cristal líquido, teclado, rato, geralmente um touchpad, área onde se desliza o dedo, unidade de disco rígido, portas para conectividade via rede local ou fax ou modem e gravadores de CD e DVD. Os mais modernos não possuem mais a entrada para discos flexíveis, disquetes. E, havendo necessidade de utilizar um desses dispositivos, conecta-se um adaptador a uma das portas USB 43 e 44. Um notebook pode ter diferentes sistemas operacionais como MASUS X, Linux, Windows e o sistema operacional Google Chrome. Laptops portáteis são pequenos, leves e projetados para que suas baterias sejam capazes de abastecê-los por um longo período de tempo, 4 a 5 horas ou mais. Isto ao custo de configurações de hardware mais simplificadas, com pouca memória RAM, raramente superior a 8 GB, placa de vídeo na maioria das vezes integrada ao chipset ou processador, velocidade do processador raramente superior a 3,00 GHz, e hard drive quase sempre limitado a 500 GB de capacidade. As telas mais comuns são as de 14 polegadas, ou 14,1 polegadas em widescreen, e 15, ou 15,4 em widescreen. Atuais substitutos de desktop, por outro lado, são projetados de modo a possuir performance comparável a bons computadores de mesa, 4 GB ou mais de RAM, placa de vídeo dedicada, 250 GB de espaço ou mais e até 2,8 GHz. Core 2 Duo, Core 3, Core 5, Core 7 e Core 9, de velocidade do processador, 45. No sentido horário a partir do canto superior esquerdo. Um MacBook Pro 2021 da Apple Inc. Um Microsoft Surface Pro 7 2019 com dobradiça destacável, esquerda, e um Dell XPS 15, 9570, 2018 com dobradiça de 360 graus, direita. Um ThinkPad Helix 2014 da Lenovo com tela destacável, e um Acer Chromebook 11 2014. Tablet. Estes parágrafos são um excerto de tablet e editar. Um tablet 46 ou tablet 47 é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas, para entretenimento com jogos e interação com pessoas distantes usando o Skype e o Hangouts. Apresenta um ecrã tátil, que é o dispositivo de entrada principal. Geralmente tem telas de 18 cm ou mais, medidos na diagonal. Ponto 48, 49, 50, 51. O formato do tablet foi conceituado em meados do século XX. Stanley Kubrick retratou tablets fictícios no filme de ficção científica de 1968, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e prototipado e desenvolvido nas 2 últimas décadas daquele século. Em 2010, a Apple lançou o iPad, o primeiro tablet do mercado de massa a alcançar grande popularidade. 52 depois disso, os tablets rapidamente se tornaram onipresentes e logo se tornaram uma grande categoria de produtos usados para aplicativos pessoais, educacionais e no local de trabalho. 53. Entre seus usos populares estão assistir a apresentações, fazer videoconferências, ler e-books, assistir a filmes, compartilhar fotos e muito mais. 54. Em 2021, havia 1,28 bilhão de usuários de tablets em todo o mundo, de acordo com dados fornecidos pela Statista. 55. Enquanto a Apple detém a maior participação de mercado de fabricantes, seguida pela Samsung e pela Lenovo. 56. iPad da Apple, à esquerda, e o Fire HD da Amazon, 2 tablets populares,
exibindo um artigo da Wikipédia em inglês. Smartphone. Estes parágrafos são um excerto de smartphone e editar. Smartphone é um dispositivo móvel que combina a funcionalidade de um telefone celular tradicional com recursos avançados de computação. Normalmente, ele tem uma interface de tela sensível ao toque, permitindo que os usuários acessem uma ampla variedade de aplicativos e serviços, como navegação na web, e-mail e mídia social, bem como reprodução e streaming de multimídia. Os smartphones têm câmeras integradas, navegação GPS e suporte para vários métodos de comunicação, incluindo chamadas de voz, mensagens de texto e aplicativos de mensagens baseados na internet. Os smartphones se distinguem dos telefones com recursos mais antigos por seus recursos de hardware mais avançados e sistemas operacionais móveis abrangentes, acesso à internet, aplicativos comerciais, pagamentos móveis e funcionalidade multimídia, incluindo música, vídeo, jogos, rádio e televisão. Os smartphones substituíram em grande parte os dispositivos de assistente digital pessoal, PDA, os PCs portáteis ou do tamanho da palma da mão, os leitores de mídia portáteis, PMP, as câmeras point-and-shoot, as filmadoras, e em menor grau, os consoles de videogame portáteis, os dispositivos de leitura eletrônica, as calculadoras de bolso e as unidades de rastreamento GPS. Desde o início da década de 2010, o hardware aprimorado e a comunicação sem fio mais rápida, devido a padrões como LTE e, posteriormente, 5G/NR, impulsionaram o crescimento da indústria de smartphones. Em 2014, mais de 1 bilhão de smartphones foram vendidos globalmente a cada ano. Só em 2019, foram enviadas 1,54 bilhões de unidades de smartphones em todo o mundo. 75,05% da população mundial era usuária de smartphones em 2020 e 58. Um smartphone Android exibindo a página principal da Wikipédia em inglês. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.